Oi, sejam bem-vindos de volta. Aqui é a Carol Silveira, sou doutora em Psicologia pela UFSCar, supervisora ABA e diretora clínica do IABA de Bauru. Sou analista do comportamento certificada internacionalmente e trabalho com a teoria das molduras relacionais há 9 anos. Eu sou uma das fundadoras do Inside ABA, esse instituto que tem como missão oferecer treinamentos de alta qualidade em ABA. E na aula de hoje a gente vai explorar quais são os desafios comuns na linguagem que a gente enfrenta na terapia ABA e descobrir quais são as ferramentas-chave para a gente conseguir superá-los e proporcionar uma intervenção que seja inovadora e eficaz. Mas antes, eu quero recapitular com vocês o que a gente já aprendeu até aqui sobre a visão da análise do comportamento, o que ela entende por linguagem. A gente entendeu então que dentro do conceito do comportamento verbal houveram avanços significativos e que comportamento verbal ele é considerado um operante como qualquer outro, mas que permite produção de reforçadores de maneira mediada verbalmente e dentro de uma comunidade verbal treinada. A gente aprendeu também que existem procedimentos eficazes para ensinar habilidades linguísticas iniciais, como os pedidos, os tatos, nomeações, os comentários, entre outros. E que precisamos saber quais são os estímulos antecedentes e quais são as consequências que precisam ser manipuladas no ambiente para que a gente possa então ensinar todos os operantes verbais, isto é, garantir o ensino de todas essas funções possíveis dentro do comportamento verbal. Como, por exemplo, no ensino de pedidos, ou os mandos, em que é enfatizada a importância de ter uma operação motivadora e do reforçador ser um estímulo específico. Outro ponto importante que nós aprendemos refere-se a como a proposta skinneriana do comportamento verbal priorizou os aspectos funcionais da linguagem sobre os estruturais, permitindo que nós, terapeutas, conseguíssemos manipular variáveis ambientais para desenvolver repertórios verbais. Mas, apesar dos avanços proporcionados pela teoria skinneriana, a gente ainda pode ver muitos desafios, como a falta de generatividade da linguagem em alguns aprendizes neurodivergentes. E na minha experiência clínica pessoal, não só com o caso que eu contei na primeira aula, mas como muitos outros que seguiram ele, eu observei muito claramente como que a aplicação de intervenções baseadas na teoria das molduras relacionais, a RFT, trouxeram resultados bem promissores na evolução desses desafios comumente encontrados na linguagem. E é essa alta relevância da prática da RFT ao abordar esses aspectos complexos da linguagem, como a tomada de perspectiva e a promoção dessa espontaneidade na fala, que eu gostaria de tratar hoje nessa aula aqui com vocês. É necessário ter um entendimento mais aprofundado da RFT para otimizar as nossas intervenções clínicas com os aprendizes autistas. Apesar de existirem esses procedimentos eficazes para ensinar habilidades linguísticas iniciais, como já falado anteriormente, notamos muitas vezes um certo platô no avanço da linguagem das nossas crianças, ou então essa falta de generatividade da linguagem ou dessa espontaneidade tão buscada na nossa comunicação com o outro. Então, para ilustrar essa proposta que aprendemos juntos ontem, eu vou contar um pouquinho do caso desse menininho de 6 anos que eu acompanhei há um tempo atrás e que eu vou chamar aqui de Felipe para garantir o sigilo do caso. Tá? Na época, o Felipe era atendido todos os dias em casa e ele tinha um acompanhamento de uma AT-ABA na escola também. Eu decidi incluir ele como participante de um dos meus estudos de doutorado em tomada de perspectiva, com o consentimento da família, é claro. Na época, ele falava muito. Ele conversava aparentemente com fluência, apesar de apresentar muitas dificuldades sociais. Ele não conseguia interagir com os amiguinhos na escola e ele não estava aprendendo especialmente os conteúdos de leitura da escola, ficando bem atrasado na parte acadêmica em relação ao que os colegas estavam vendo. O Felipe, ele não seria um menino em que a parte da linguagem seria o foco da nossa intervenção de ABA tradicionalmente, já que ele não aparentava déficits na linguagem, se a gente testasse pelos protocolos tradicionais de comportamento verbal. No entanto, quando testamos o seu repertório relacional na pesquisa, nós notamos que ele não apresentava derivação. Isto é, não demonstrava respostas novas em relações arbitrárias, nem mesmo em igualdade ou coordenação, como chamamos na RFT, que é a primeira moldura relacional que aparece no desenvolvimento infantil tipicamente. Essa descoberta me surpreendeu muito. Era óbvio agora por que ele não conseguia se colocar no lugar do outro ou demonstrar comportamentos de tomada de perspectiva. Apesar de topograficamente a linguagem dele parecer muito avançada, ele não tinha a base
base relacional necessária para conseguir emitir repertórios muito mais simples do que tomada de perspectiva. Ensinamos essa base relacional, então, mais básica para ele, por meio das molduras de igualdade e diferença, e rapidamente ele passou a demonstrar as habilidades de tomada de perspectiva também. Mais do que isso, ele passou a avançar nos repertórios de leitura, que também exigiam derivação para garantir uma leitura com compreensão. Esse estudo está na minha tese de doutorado, no repositório da UFSCar, e também disponibilizamos na nossa formação para os alunos baixarem se tiverem interesse em ler na íntegra. E continuando então, com o nosso aprendizado sobre análise do comportamento e a prática da RFT, na aula anterior eu deixei uma lição para vocês que eu gostaria de retomar, que era revisar os seus programas de comportamento verbal. O objetivo era ver em quantos deles você considera ensino de conceitos como igualdade, diferença, oposição, hierarquia, comparação, temporalidade, condicionalidade, tomada de perspectiva, relações espaciais. A reflexão que eu queria que tivessem era: você considera essas molduras relacionais para todos os seus aprendizes? Ou se preocupa com isso apenas para aprendizes que estão lá mais avançados em linguagem? O desafio era pensar se você conseguiria colocar objetivos de ensino de conceitos como esses para todos os seus aprendizes hoje. E aí, o desafio foi cumprido ou não foi? Você soube como incluir? Fiquei curiosa para saber. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai aprender na aula de hoje e a gente vai tentar te ajudar a saná-los. Não sei se você se deparou com esse cenário, mas talvez você tenha notado que a maioria dos seus aprendizes tem ou já tiveram na programação de ensino deles antes muitos objetivos para o ensino de relações de igualdade, como parear itens idênticos, parear itens semelhantes, combinar itens seguindo suas funções, e variações desses. Para alguns aprendizes, talvez você tenha se aventurado em ensinar algumas relações de comparação, relações espaciais ou de oposição e até de hierarquia, como nas categorizações de função, classe e característica. Ótimo, parabéns pelo seu empenho se você chegou até aí. Muitas pessoas param na igualdade e tentar ensinar outros conceitos, a gente sabe que é muito essencial e necessário para a aquisição de linguagem avançada e completa, tá? Agora, se eu te falar que possivelmente a maioria desses outros programas que ensinam conceitos diferentes de igualdade, que você escreveu com tanto cuidado e carinho, podem estar talvez ensinando só mais relações de igualdade, sem que você nem se dê conta disso. Não é incomum revisarmos programas de ensino de comparação, oposição, hierarquia, etc., em supervisão juntos e percebermos que, na verdade, o aspecto relacional necessário para ensinar a comparar, a categorizar, a diferenciar, não esteja sendo cumprido no procedimento. Na aula 3 eu vou trazer exemplos disso para ficar mais claro. Muitas vezes o supervisor tem certeza de que a criança está sendo ensinado o que precisa, e quando ela não apresenta em contexto natural aquelas respostas de relacionar eventos do seu dia a dia, por comparação, oposição, por hierarquia e outros, é porque na verdade o procedimento está falho e ele nem se deu conta disso. Mas hoje nós iremos por partes. Pois bem, e é a partir daqui que pegamos o gancho para a aula de hoje, que é sobre elencar as principais queixas e ou desafios que escutamos de pais e terapeutas ABA, que trabalham com crianças que avançam em linguagem e depois param de evoluir, ou continuam necessitando de intervenção intensiva para demonstrar novas habilidades. Vamos listar agora os desafios mais comuns no ensino de linguagem na terapia ABA e descobrir quais ferramentas-chave existem para a gente conseguir superá-los, proporcionando essa intervenção que a gente quer, que seja inovadora e eficaz. Sei que hoje o seu desejo é com certeza gerar resultados significativos de evolução dentro dos seus programas de ensino, na sua intervenção. E que para isso você tem enfrentado alguns percalços no caminho que têm sido desafiadores, como o primeiro, a linguagem parecer decorada, faltar espontaneidade, falta apresentação de respostas novas. Muitas vezes, até lembrando aquela crítica que a gente sofre em ABA de parecer uma fala robotizada, quando falta essa fluidez na linguagem. O segundo comum é a falta de generalização, aquela peça fundamental de a criança aprender com o seu contexto
natural e demonstrar a derivação nesse processo de aprendizado. E o terceiro, que é comum, é essa aparente falta de empatia, de tomar a perspectiva do outro, muitas vezes aparecendo como uma falta de filtro social. Antes de entrar na parte que a RFT pode nos ajudar com esses desafios, nós temos que considerar que comportamentos que foram aprendidos e não estão sendo demonstrados em contexto natural podem ser devido a um aspecto importante, que é a falta de fluência deles. Quando aprendemos a fazer arroz, nas primeiras vezes a gente mede a água, a gente checa o fogo várias vezes, experimentamos muitas vezes e mesmo assim, às vezes o arroz fica duro ou empapado, não é? Depois de muitos meses fazendo arroz, nós podemos fazer arroz bem soltinho, bem saboroso, falando no telefone, ouvindo uma música gostosa, conversando, tomando até uma taça de vinho e às vezes até cuidando do filho ao mesmo tempo. Então, quando a gente consegue realizar uma atividade como essa com precisão, de maneira quase automatizada, sem precisar pensar, sem demora para realizar, a gente pode dizer que estamos realizando com fluência. Muitos desses comportamentos que não conseguimos observar no contexto natural do nosso aprendiz foram ensinados em contextos mais controlados e não foram ensinados até a fluência. São recém-aprendidos e por isso mais passíveis de erro diante de situações com mais distratores ou até em situações mais estressoras. Então, a minha primeira recomendação para você nessa aula é você se perguntar: eu treinei até a fluência? Fluência deverá ser medida em taxa, respostas por minuto em geral. Quantas respostas por minuto meu aluno consegue desempenhar desse comportamento? Revisem a literatura dessa área, porque sem dúvidas eu vejo que é um componente muito menosprezado na intervenção ABA de muitos aprendizes. Ok, agora vamos supor que a fluência já foi garantida. Meu aluno desempenha com precisão e rapidez esses comportamentos, mas ainda assim eu enfrento os desafios listados antes, como a falta de demonstração em contexto natural ou a de espontaneidade, por exemplo. Como tradicionalmente em ABA nós olhamos para comportamento novo, alguns princípios comportamentais explicam uma parte do que consideramos comportamento novo, como variabilidade, generalização, recombinação de repertórios previamente aprendidos. Então, a variabilidade operante, nós podemos dizer que ela é sensível a contingências de reforçamento. Os procedimentos de reforçamento em são os mais utilizados, buscando reforçar respostas diferentes daquela que foram previamente reforçadas. Já a generalização vai se referir a quando um outro estímulo, que não o estímulo discriminativo, adquire controle de estímulos sobre um determinado comportamento. Esse processo ocorre porque estímulos que compartilham propriedades físicas com o SD têm chances de adquirir a mesma função evocativa do SD sem necessidade de um treino adicional. Já a generalização recombinativa vai se referir àquele responder diferencialmente a novas combinações de componentes de estímulos que já foram previamente incluídos em outros contextos de estímulos. Então, para dar um exemplo, a criança aprendeu a falar corretamente quadrado verde e círculo vermelho. Ela pode apresentar a resposta quadrado vermelho e círculo verde por recombinação desses componentes. Bom, todos esses processos que eu listei são tradicionalmente considerados para explicar formas de comportamento novo e continuam presentes em intervenções na análise do comportamento. E agora vocês me perguntam, ok, e como a RFT pode corroborar então para o avanço clínico desses pacientes, Carol? E aí eu vou te falar que o que a teoria das molduras relacionais faz é ir além desses. Quando estamos nos referindo a comportamentos mais abstratos, que têm como característica principal serem aprendidos por convenções sociais e não pelas propriedades físicas entre os eventos que estão sendo relacionados, é desses comportamentos novos que a RFT está se tratando. Quando não conseguimos entender por que uma criança sabe dizer que melão e pera são iguais porque são verdes, mas não consegue dizer que as duas são igualmente frutas ou que as duas são igualmente saudáveis, estamos tratando do comportamento, então, foco da RFT. As propriedades físicas de cor, verde nesse caso, são possíveis de serem aprendidas mais facilmente, concordam? Porque são perceptíveis pelos nossos órgãos dos sentidos, nesse caso os nossos olhos. Nós conseguimos ensinar mais facilmente que pera e melão tem sabor doce porque percebemos com a nossa boca e língua esse sabor.
sabor. Eles são perceptíveis pelos nossos órgãos dos sentidos, mas nós não conseguimos perceber apenas olhando com os nossos olhos ou comendo com a nossa boca que ambas são saudáveis, não é mesmo? Isso precisa ser ensinado, é atribuído dessa maneira pela nossa sociedade. Nossa cultura estabeleceu que melão e pera são tipos de fruta e que então as frutas contêm peras e melões, assim como bananas, maçãs e outras frutas. Esse segundo tipo de aprendizado, o que depende de convenções sociais e que são relações entre eventos amplamente mais complexas, são o foco do estudo da RFT. Também são essas respostas que são tão desafiadoras de serem estabelecidas por programas de ensino de ABA, como propostos tradicionalmente, considerando apenas a proposta de operantes verbais do Skinner. E são respostas desse tipo que irão possibilitar que os nossos aprendizes derivem respostas novas, demonstrem essa tão sonhada espontaneidade e generatividade na linguagem. São essas respostas que vão permitir que eles estabeleçam relações de comparação com estímulos completamente novos, que diferenciem eventos totalmente novos, ou que atribuam características de semelhança entre itens, atividades totalmente novas. Essa generatividade da linguagem que é sempre o nosso maior desafio de ser alcançado. E ele torna-se possível quando a gente considera o ensino de responder relacional arbitrariamente aplicável, ou conhecido também por RRAA. Esse responder que permite que as nossas crianças aprendam a igualar, diferenciar, comparar eventos. Não que aprendam a comparar dizendo que o elefante é maior que o rato, mas a comparar de maneira mais geral, que ele é maior que o rato, que a formiga, que o macaco e assim por diante. E que mais tarde ele saiba demonstrar uma relação arbitrária de comparação nova, como que o elefante é mais pesado que um cavalo, mesmo que ela nunca tenha segurado no colo nenhum dos dois, ou tenha sido diretamente ensinada para dar essa resposta específica. Esse é o potencial da generatividade da linguagem e o principal objetivo da RFT, alcançar patamares mais altos de generatividade da linguagem para superar de uma vez por todas esses desafios tão comuns na terapia em ABA. A RFT é promissora e é o passo além que falta para você promover linguagem completa para os seus aprendizes neurodivergentes, porque os programas de ensino em RFT eles contribuem para o aumento da flexibilidade de linguagem e driblam essa falta de fluidez, contribuindo para essa aprendizagem mais indireta. Outro ponto de extrema importância é observar as consequências positivas da RFT no que diz respeito ao QI, o coeficiente de inteligência. Muitos estudos mostraram que, através de intervenções pautadas em crianças que apresentavam dificuldades grandes em aprendizagem, superaram as dificuldades após treino relacional e ainda demonstraram um aumento substancial em pontuações de testes de QI. Os testes de QI, então, nada mais são do que testes de habilidades relacionais. Sabemos o quanto essas medidas de inteligência predizem sucesso educacional e de vários fatores da vida em geral. Por essa razão, esses estudos são muito animadores. Entendemos então que a RFT ela contribui para vários aspectos: aumento de linguagem flexível, melhora de comportamentos sociais, melhora de comportamentos relacionados à tomada de perspectiva e, consequentemente, então, de empatia, e melhora ainda, quarto, em desempenhos de comportamentos inteligentes e, por isso, consequentemente, em desempenho acadêmico e em outros aspectos da cognição, como resolução de problemas e compreensão de conceitos mais abstratos. Agora, se você sente que pode e deve dar esse passo em prol da evolução dos seus pacientes, dentro dos programas de intervenção, aproveite esse momento. Não se limite a pensar que já deu, que você já tentou de tudo, que já tentou implementar novos procedimentos pautados em propostas anteriores sem resultados realmente satisfatórios. Os procedimentos provenientes da RFT, eu aposto que são a peça que faltava para você se diferenciar no ensino de todos esses repertórios que eu citei antes. Assim como para o Felipe, a RFT foi um divisor de águas. Eu sei que muitos dos seus aprendizes precisam desses programas de ensino. A RFT, na prática da terapia em ABA para autismo, tem como objetivo traçar um panorama geral de como intervir em repertórios relacionais derivados e iniciais para aprendizes com autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento também.
Eu entendo que investir em uma formação como essa pode gerar um receio ou uma insegurança. Afinal, é natural questionar se o investimento que você vai fazer vai valer a pena ou se os resultados prometidos vão ser alcançados. No entanto, é importante a gente lembrar que a formação foi desenvolvida por profissionais experientes e qualificados, com base em pesquisas e práticas com evidências muito fortes, tá? Ao optar por essa formação, você vai estar dando um passo bem importante em direção ao seu aprimoramento profissional e nas suas habilidades terapêuticas, consequentemente. E assim vai acabar melhorando a qualidade de vida de quem importa no fim, né? Que são os nossos pacientes com autismo. Então, a nossa formação, ela oferece uma oportunidade única de aplicar esses procedimentos avançados da terapia comportamental de forma prática e mais acessível. Você vai receber orientações detalhadas e suporte durante todo esse processo de aprendizado, garantindo assim que você se sinta mais confiante e preparado para implementar as estratégias ensinadas na sua prática clínica. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse tema de uma forma mais prática, para que você consiga visualizar essas mudanças no aprendizado dos seus pacientes. Você vai entender como que a RFT gera resultados e como que você pode utilizá-la a favor dos seus aprendizes, tá bom? Por enquanto, eu quero que você deixe aqui embaixo desse vídeo a sua participação e me fala o que você achou da aula e se ficou alguma dúvida do tema de hoje. Muito obrigada por ouvir até aqui e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!